Fala, galerinha, muito bom dia, bom dia, bom dia. Bora para nossas análises aí do mercado americano. Falar aí um pouco do que a gente tem de expectativa para essa semaninha, com feriado no meio dela, né? Então bora lá. Antes pedindo para deixar aquele likezinho, né? Como de sempre. E se você tá chegando agora, tá conhecendo esse canal através desse vídeo, fique sabendo que a gente só fala sobre Smart Money. A gente tem tudo que você precisa nesse canal para saber sobre o operacional. Tem uma playlist exclusiva, que o link está na descrição. Tem informações, temos o grupo do Telegram, onde a gente está lá com mais de 2.000 membros e só falamos de Smart Money. Então tem muita coisa legal. Seja bem-vindo, aproveita o canal. E eu tenho certeza que isso aqui vai ajudar demais você a entender esse operacional que é tão lucrativo e vem fazendo muito sucesso aí, cada vez ganhando mais adeptos, beleza? Não se esqueça também de, se quiser conferir o treinamento que a gente tem, além da toda a parte gratuita que a gente oferece, nós temos um treinamento, o link está na descrição, o valor é extremamente acessível para que você, qualquer um que possa, consiga fazer o treinamento aqui. A gente não vende treinamento caro, a gente não é vendedor de curso. É um treinamento com mais de 70 horas de conteúdo de qualidade por um preço irrisório, para que você possa, assim, de uma vez por todas, com um investimento baixíssimo, conseguir aprender esse operacional, certo? Então, bora falar lá do Nasdaq. A gente tá vendo aí um movimento que ele fez. Eu coloquei aqui o gráfico de 4 horas para a gente dar uma analisada no movimento macro, né? A gente não pode deixar de levar em consideração o choque que ele fez aqui e depois essa descida brusca, que ele foi até capturar a liquidez que a gente tinha marcado lá embaixo, nessa região aqui. E agora está fazendo pullback, né? Com movimentos de alta, com alvos aqui para cima. Esse aqui, o nosso order block do 4 horas, que seria o melhor ponto possível para a gente estar procurando por uma queda. Novamente, aí sim, ver se ele vai buscar os níveis lá de baixo. E aqui no meio do caminho a gente tem esse outro movimento, que aqui a gente vê um imbalance do 4 horas, mas ele está marcado assim porque se trata de um outro order blockzinho dos 60 minutos. Então, o que eu sempre falo a vocês, assim, ó, para tomarem cuidado, porque quando a gente tem dois order blocks, um perto do outro, assim, tem que ficar muito atento com a extremidade, porque ele pode usar isso aqui de armadilha para buscar o dinheiro aqui em cima. Então, nesses pontos, essas regiões aqui em cima, logo acima, são regiões muito importantes, porque às vezes ele faz só o sweep aqui para tocar no order block de cima e acaba caindo, tá? Fiquem atentos a isso. Outro detalhe importante é: cuidem com as vendas aqui, tá? Existe essa zona de liquidez aqui atrás, então existe uma grande chance do mercado fazer um sweep. Então, todo e qualquer movimento vendedor aqui, vocês precisam esperar que ele faça esse sweep, e aí ele quebre o movimento, e aí ele vem pegar combustível para depois subir até o nível lá de cima, tá? Nós temos aqui mais esse, e aí a gente tem essa região aqui de order block dos 60 e a extremidade. Então, o que seria uma movimentação, ele teria que perder o fundo, voltar aqui e seguir esse movimento. Isso que vocês precisam ficar espertos, ok? Seria o movimento natural de continuidade do preço. Só que cuidem para não vender antes dele fazer um sweep nessa região. Fazendo ou não sweep, vocês têm que aguardar uma quebra de estrutura no movimento menor, tá? Joga para 15 minutos, acompanhe o gráfico. O que ele está mostrando no 15, ó, vocês percebam, no 15 você não tem
movimento brusco de queda, muito pelo contrário, eu tenho essa região aqui, ó, como sendo uma região muito importante e forte para ele fazer um possível movimento desse sentido, tá? Pegar essa liquidez aqui nesse candle, deixa eu só limpar aqui para vocês verem, nesse candle aqui, ó, que deu muito volume, tentou descer e depois o mercado foi ao contrário. Então aqui tem dinheiro demais preso, fiquem atentos a isso, esqueçam essa, cuidem, assim, sempre cuidem, mas nesses movimentos assim, quando você tem um teste de Boss, duas regiões de Boss nessa zona de order block, cuidem, porque isso aqui é um movimento muito clássico e aqui é uma região muito importante para segurar esse preço e dar combustível para ele subir, ainda mais com esse movimento que foi formado aqui, ó, na abertura do pregão ontem à noite, tá? Então fiquem espertos em relação a isso, justamente para não fazer besteira, beleza? Essas são aí as movimentações. No time frame menor, você estaria, assim, ó, o ideal mesmo para compra seria aqui mais próximo, mas existe a possibilidade dele segurar nessa região aqui. Então fiquem atentos, porque provavelmente na abertura de Nova York é a hora que ele vai pegar essa liquidez ou aqui ou aqui, então estejam atentos aí para a abertura de Nova York, esperar por essa movimentação, né? Vamos ver se ele consegue cair daqui, porque aqui a gente ainda tem esse imbalance aqui, ó, que também pode simplesmente segurar o preço. De qualquer forma, a visão é aqui, tá? Para dar continuidade nessa subida, capturar aquela liquidez aqui de trás e depois ver quais serão os próximos movimentos. Mas vocês já percebam que aqui você já tem o movimento do dia, né? Você já tem um movimento muito provável do mercado seguir buscando essa movimentação. Ele teria que perder esse fundo aqui ainda assim, não seria totalmente vendedor, porque eu ainda tenho regiões aqui embaixo. Certo, turminha? Vamos dar uma olhada rapidão aqui como que tá o S&P. S&P 500 é a mesma coisa, tá? A mesma linha do Nasdaq, então siga para vocês a mesma análise, os mesmos movimentos aqui, tá? Então, não se esqueça de botar a setinha, tá? Mas seria mais ou menos isso, né? No S&P, visto que as movimentações estão exatamente iguais. Esse order block aqui, a única diferença do S&P é que ele não tem a zona de liquidez aqui, tá? Então, você não tendo liquidez, você tendo esse gap de abertura, ele sim é muito mais provável de vir buscar aqui para depois ir ao próximo alvo, beleza? Bora falar do Dow Jones. Vamos botar aqui para o gráfico de 1 hora. Ó. Dow Jones fez o sweep embaixo e agora está indo para cima. Percebam aqui, ó, que a gente tinha falado na sexta-feira, apesar do movimento estar subindo, ele chegou a dar uma bela de uma venda quando bateu no order block aqui, ó, tá vendo? Na abertura do mercado, foi na abertura do mercado, um pouquinho antes do meio-dia, né, 10h30 ali por aí. Então ele teve essa venda e depois deu continuidade na alta. O que a gente tem aqui agora? O preço trabalhando nessa região aqui. Ó, percebam que o preço agora está trabalhando aqui, ó, acima desse movimento. Aqui. Tá, o que vocês têm que estar espertos agora? Que, olha só, eu tenho essa região aqui, com liquidez, que pode sim, se o preço segurar aqui e buscar a extremidade aqui, tá? Afinal de contas, ele está agora no movimento de alta. A única coisa que vocês têm que ter atenção é que a compra ele deu aqui sexta-feira, agora ele está num
num ponto um pouco caro. Então vocês têm que tomar cuidado com compras aqui. O risco tem que ser bem calculado, mas também não dá para a gente deixar de dizer que quando você pega o gráfico de 4 horas, a gente não tem situações interessantes aqui para trás, porque a gente tem bastante coisa interessante. Tem essa região de liquidez aqui, que é justamente o stop dessa galera que está vendida aqui, que pode empurrar o preço até a próxima zona, tá? E o que a gente tem aqui, ó? Percebam o gráfico de 4 horas. Depois dessa região de liquidez, eu tenho essa zona de order block aqui, ó, tá? Então, olha a situação como ela é interessante. Eu tenho essa região aqui, eu tenho essa aqui, e aqui atrás eu tenho outra. Então, é que assim, ó, aqui são os pontos onde tem dinheiro. Então, são esses pontos que vocês precisam mirar, tá? Nem, por exemplo, agora, tu fez o choque e voltou, capturou liquidez no imbalance. Percebam, quando que vocês percebem que ele não tem muito mais o que fazer aqui embaixo? Ele veio no imbalance, deu a compra. E o order block aqui no 4 horas seria todo esse candle aqui, ó, ou seja, é um candle muito forte. Então, o dinheiro que estava preso aqui, ele já meio que pegou aqui. Agora vocês têm que estar espertos com a próxima movimentação aqui. Porque o certo agora seria ele romper isso aqui, voltar e dar uma próxima venda. Então, esse é o movimento mais coerente, tá? Depois dessa passada aqui, vocês verem oportunidades aqui, né? Claro, tá longe. Agora vai depender o quê? No time frame menor, se ele não perder esses níveis aqui de baixo, aqui a gente tem o nível do gráfico de 1 hora e aqui embaixo o de 4. Né? Mas voltando aqui para o gráfico de 1 hora, na verdade eu diria que o certo mesmo é esse cara aqui embaixo, tá? Ele pode, inclusive, fazer isso aqui, ó. Tá? Enquanto ele não perder esse nível aqui, o teu stop está garantido aqui atrás. Então, quanto mais ele descer, você pode arriscar uma compra para ir subir com ele até o teste do topo. Tá? O que acontece agora é que tem que estar atento, é que nessa região aqui é uma região cara para comprar e barata para vender, né? Porque a gente pegar esse range aqui, ó, a gente está meio que bem no meio do caminho, então agora a gente não tem muito o que fazer no Dow Jones, tem que esperar aí a movimentação dele, beleza? E partimos aqui para o euro, vamos lá falar do euro, o euro de novo, ó, fazendo movimentos muito claros aí de alta, né? Vem renovando topos, fazendo os boss. Aqui ele veio exatamente no gráfico de 1 hora, olha lá. Capturou ali. De quando eu falo para vocês que o euro ele é muito técnico. Ó. O que nós tivemos aqui? A liquidez. Ele fez o sweep no order block e está dando continuidade, tá? Quem acompanha essas movimentações vê que a gente tem aí as grandes oportunidades, tá? Os pontos aí para a gente tomar decisão. Agora, o que acontece no euro? O trade já foi. Quem se posicionou aqui embaixo semana passada, beleza. Aqui já não é um ponto de entrada, porque ele segue no movimento no micro aqui, fazendo estrutura de baixa, ele teria que romper aqui e voltar e dar compra. Então essa é a expectativa. Se ele romper aqui, melhor ainda. Então percebam que o euro agora está numa movimentação de longo prazo, né? Está numa movimentação onde vocês precisam aguardar justamente por conta disso. Equilíbrio, região de 50%. Teve o preço negou essa zona aqui do candle, desse candle de rejeição. Agora, para dar qualquer operação compradora, ele teria que, no mínimo, renovar esse topo
voltar, e aí sim vocês teriam a compra de continuidade nessa região que se tornaria um order block. Estão vendo? Ele teria que fazer isso aqui, voltar e aí continuar a venda. Essa é a leitura que tem para o euro. Aqui onde a gente está não tem muito o que fazer, tá? Então tomem cuidado em relação a isso. Mesmo porque, ó, a gente ainda tem que tomar cuidado por conta disso aqui, ó. Esse sweep, se ele foi um choque, ele vai fazer isso aqui de volta. O que vai me confirmar que isso aqui é um choque ou não? Se ele der continuidade, renovar topo. E aí sim a gente tem a continuidade do preço. Fora isso, eu ainda tenho que analisar as movimentações que ele está fazendo para ver se ele não vai, inclusive, continuar a queda, tá? Por isso que essa região é ruim para a gente estar operando, beleza? E bora finalizar aqui com o ouro. Ó. Ouro no 15 minutos, de novo, né? Aqui, ó. Esse aqui foi o movimento de ontem à noite. Começou o pregão já fazendo o sweep na região aqui, ó. Já até invalidou a região, mas ele tinha esse order block aqui. Já abriu o pregão dando a compra no order block. Tá, então o ouro foi ontem à noite. Ontem à noite não, né? Aqui no domingão. 10h15 da noite. Depois da abertura do mercado ontem à noite, que ele deu essa esticada, deu um belo de um trade, tá indo testar topo, certo? Lembrando, o ouro agora está no movimento de pullback, né? Fez o choque aqui do movimento maior, estão vendo aqui, ó, o fundo que eu tinha marcado desse topo aqui, fez o choque, agora ele está indo buscar liquidez lá em cima. Então, pelo gráfico de 1 hora, vocês têm o que aqui agora? Ó? Os próximos movimentos que ele pode fazer. Então, eu tenho aqui essa extremidade, que seria o movimento, o melhor ponto possível e é o alvo a longo prazo, tá? Tem um possível movimento de pullback aqui, então o que seria o movimento de pullback? Esse ponto aqui poderia ser um primeiro ponto de parada dessa compra, o alvo dessa compra, certo? Para depois ele voltar e dar continuidade até o nosso order block. Então esse é o movimento de que vocês precisam ter, visto essa movimentação que o ouro acabou fazendo já na abertura de ontem, dando essa comprinha de continuidade aqui no sweep do 15 minutos, tá? Então fiquem atentos em relação a isso no ouro. A movimentação dele agora é de pullback de alta, beleza? Então era isso, galerinha. Mais uma vez, muito obrigado. Esse vídeo tá ficando um pouquinho longo, mas ele tá ficando bastante completo, porque eu tenho falado de a maioria dos ativos que todos vocês gostam de operar. O que eu peço é a contribuição do like. Certo, galerinha? Então era isso. Um grande abraço a todos. Um excelente pregão hoje. Muito bom dia.